O interessante é que nós vemos aqui os líderes virtuais dizendo que não se deve pegar um texto fora de contexto e fazer daquilo doutrina, pegar textos isolados. Até se diz que não se deve apegar a capítulo nem versículo. Concordo, né? Porque capítulo e versículo serve como referência para que possamos achar ou até indicar onde as pessoas leem e encontrarem com mais facilidade. Mas o que nós vemos esses líderes virtuais fazerem é isso, pegar um texto e impor aquilo como doutrina. Eu vou dar aqui um exemplo para ilustrar o assunto. Por exemplo, pegar o Jeremias 7, 22 e 23, para dizer que o Senhor nunca pediu holocausto, que o Criador nunca pediu. Mas até uma criancinha de 10 anos, se ele for ler o texto completo, se ele continuar lendo, ele vai entender que tipo de holocausto o Criador nunca pediu. Agora vem a questão, se você pegar desde Abraão, você passa por Moisés, você passa por Jó, por Elias e por tantos outros, você vai ver a explicação de holocausto, porque no capítulo 9 de Hebreus, detalhadamente porque era necessário o holocausto. Aí você vê todos esses textos, vem a pergunta, mas aí, pediu ou não pediu? Aí vão falar, irmão, isso aí foi adulterado. Então as trocentas passagens que existem explicando porque o holocausto, que homens que têm a testificação do próprio Salvador fizeram o holocausto, essas foram adulteradas. E esses dois versículos não, isso aí é verdade absoluta. Como eu falei, até uma criancinha, se continuar lendo, vai entender. Mas em todo caso, se você quiser ver, tem um link aí abaixo confrontando essas ideias absurdas. Eles chegam até o ponto, meu querido, de dizer que quem falou com Abraão foi o diabo. Para a gente falar mais sobre isso, vamos ler a passagem de Abraão, onde Deus fala com Abraão especificamente sobre Isaac, sobre o holocausto, para que possamos entender. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vemos aqui que Abraão fez um holocausto. Agora vamos ver se esse Deus que tirou Abraão do meio da sua parentela, vamos ver se ele se agradou com isso. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Então nós vemos aqui claramente no texto que Abraão recebeu promessas, que a semente de Abraão recebeu essa promessa. Em Abraão são benditas todas as nações da terra. É assim que está escrito também em outras passagens fazendo referência a essa, né? Mas será que existe alguma testificação no Novo Testamento que prove isso? Vamos dar uma lidinha aqui. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, se foi o diabo que falou com Abraão, nós vimos aqui também Pedro testificando, né, da promessa a qual Abraão recebeu do diabo. E Estevão respondeu: irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a vosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, testificação não falta, a não ser que esses homens todos
sejam seguidores do diabo, né? Da promessa que o diabo fez a Abraão, então não resta dúvida de que realmente foi o Criador que falou com Abraão. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações em ti serão benditas. Então, segundo os relatos do apóstolo Paulo, ou Shaul, como você queira chamar, o Evangelho, a boa notícia, já foi entregue a Abraão, quando, após aquele sacrifício, foi dito que seria bendita nele todas as famílias da terra. Então, a não ser que Paulo seja também seguidor das promessas do diabo feito a Abraão, não tem como crer nesses. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. É complicado, né, meu irmão? Aceitar que nós somos herdeiros conforme a promessa que o diabo fez a Abraão, né? É bem complicado, a pessoa tem que estar com a mente muito cauterizada para crer nesses absurdos. São tantos textos que, se a gente for pegar todos aqui, a gente vai fazer um vídeo aqui de 2 horas, e eu quero ser breve nesses relatos. Outro texto isolado que eles pegam para dizer que Jeová é Deus de trevas, né? É Reis 8, 12 e 13. E novamente, eu não fiz vídeo ainda específico sobre isso, mas pretendo fazer. Eu vi até um vídeo muito bom de um irmão aqui na internet explicando. Até um garotinho, se ele continuar lendo o texto, ele vai entender por que aquilo, vai entender o significado daquilo. Porque se você crê que é o diabo, aí depois o diabo fica bonzinho, né? Recomendando a Salomão para não se desviar dos caminhos, não esquecer dos estatutos que entregou a Moisés. Então, a não ser que seja um Deus de trevas que entregou o estatuto a Moisés, o Deus o qual é mencionado ali em Reis, não é o diabo. Mas eles falam que é, né? Que é o diabo. Outra passagem sobre o holocausto. Veja só, meu querido. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó costumava fazer sacrifícios, holocaustos continuamente. Volto a dizer, quem lê lá em Hebreus vai entender muito bem qual o significado disso. Mas será que teve aprovação do Criador sobre essas questões? Será? Vamos continuar lendo, que o texto sempre nos dá a resposta. Já vimos que ele fazia. E vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, que desvia-se do mal. Então esse Deus que pede holocausto, segundo alguns falam que é o diabo, ele testifica de alguém porque é reto e desvia-se do mal. Esse diabo, esse Deus de trevas é muito bonzinho, né, querido? E tem muito caráter, né? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a tua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste,
e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti em tua face. Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É interessante aqui, né? Porque alguns falam que o Deus que se agrada de holocausto é Satanás. Mas aqui nós vemos aí esse Deus, esse Senhor, testificando de Jó pelas suas qualidades, pela sua retidão, a qual nós devemos ter. Então, se ele é Satanás, como que Satanás vai estar conversando com ele mesmo? Então Satanás agora está pedindo autorização a ele mesmo. Tem que estar com a mente muito cauterizada, tem que estar muito obstinado para crer umas babaquices dessa, meu querido. Tem que estar mesmo. Não, irmão, mas é Zeus, como alguns falam. Então Satanás agora vai pedir autorização para Zeus, né? Para Zeus, para deixar, para fazer alguma coisa no que Jó pertence. Então, meu querido, qualquer pessoa que estudar o assunto, aqui demos só uma pincelada para despertar as pessoas para que possam estudar, vai entender que isso que essas pessoas estão fazendo é bem pior do que o chamado sistema religioso faz. Porque eu nunca vi tanta idiotice, eu nunca vi tanto besterol a respeito de determinados assuntos como você vê aqui por muitos desses líderes religiosos que dizem ter despertado para a verdade. Então, meu querido, assista o vídeo, veja o link abaixo e trataremos da continuidade desse assunto brevemente. Paz.